Saudações a todos, eu sou o Thiago Batista, sou fisioterapeuta, especialista pela Santa Casa de São Paulo e atualmente docente do curso de fisioterapia do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio em Juazeiro do Norte, no Ceará. E antes de tudo eu gostaria de agradecer o convite de toda a comissão organizadora. Eu acredito que momentos como esses, onde a gente está passando por uma dificuldade bem atípica, são situações como essa que agrega muito e mostra o quão forte nós somos, a fisioterapia de modo geral. Então, o meu aplauso a todos os organizadores, a todos que estão envolvidos neste evento, E como pauta, o que me pediram para falar para vocês hoje foi um pouco sobre lesões meniscais, E isso eu acredito trazer um bom confrontamento acerca do tratamento conservador e também cirúrgico, Porque a gente sabe que nos últimos tempos está havendo muita discussão acerca desse cenário cirúrgico e a fisioterapia tem ganhado muita força nesses últimos tempos. Então, tendo em vista isso, eu gostaria de apresentar esse tema, Então, iniciando essa nossa discussão, antes de tudo eu preciso colocar algumas informações importantes, como por exemplo, essa lesão meniscal, em especial a lesão do menisco medial, é uma das lesões mais comuns do joelho. E quando a gente faz um comparativo em dados de 2013 nos Estados Unidos, a gente percebe que tem uma incidência de cirurgias um tanto significativa, A gente percebe aí 700 mil meninxectomias relacionadas nos Estados Unidos, isso gerando um custo direto para o sistema de saúde de 4 bilhões de dólares. Então, mais uma vez, para que a gente consiga reduzir custos como esse, a fisioterapia eu acredito que seja o caminho mais relevante nesse cenário. Então, percebam a importância da nossa inserção dentro desse contexto, E antes de tudo, a gente precisa reprisar algumas questões da anatomia, como por exemplo, a forma desse menisco, a anatomia desse menisco em si, A gente sabe que ele tem uma forma triangular e na sua disposição anatômica, aquele envolvimento de menisco medial e menisco lateral, a gente sabe que o menisco medial ele é aquele mais aberto, que quando a gente faz um comparativo com a marca Citroën, é o menisco que está mais medializado, aquele que representa o C da marca Citroën, e o O é aquele menisco lateral, aquele menisco mais fechado, Quando a gente compara aqui na anatomia, nesse corte axial, a gente percebe o menisco medial em uma condição mais direcionada em forma de C e também o menisco lateral em uma condição mais em fechamento, mais numa característica de uma letra O. Isso é algumas particularidades para a gente conseguir identificar da forma mais precisa, Só que eu acredito que dentro dessa condição toda, um dos dados mais importantes é justamente esta informação, a vascularização desta estrutura anatômica. A gente sabe que ela tem aí uma irrigação proveniente da artéria genicular, E quando a gente divide em partes esse menisco, a gente sabe que eles apresentam algumas áreas onde tem vascularização, outra nem tanto e outra praticamente não tem vascularização nenhuma. Isso no contexto de reabilitação e até mesmo de abordagem cirúrgica, a gente deve se ater, a gente deve pensar nesse contexto, principalmente nós fisioterapeutas, porque isso muda um pouco a característica daquilo que a gente faz dentro da reabilitação. E quando a gente divide essas três partes iguais, a gente sabe que a área mais periférica é aquela que recebe maior suprimento sanguíneo, ou seja, eu tenho aí sangue chegando naquele local. Consequentemente, se eu tiver uma lesão nesta região do menisco, possivelmente nós iremos ter uma melhor cicatrização desse tecido. Quando nós temos essa área mais centralizada, ela tem um suprimento sanguíneo chegando, porém menor. E, consequentemente, o reparo dessa região acaba sendo um pouco não tão satisfatória quanto aquela área mais periférica, porque não tem suprimento sanguíneo chegando com boa qualidade, apesar de estar chegando. Já na área mais interna, mais tendenciando a condição intraarticular, a gente tem aqui uma área
que não recebe suprimento sanguíneo nenhum. E ali ela é lubrificada puramente pelo líquido sinovial que está dentro da articulação. E, consequentemente, se eu tiver uma lesão nessa região do meu menisco, faz com que o reparo não aconteça, né? Então, imaginemos que se eu tiver uma lesão naquele ponto, a cicatrização do tecido em si ela não vai acontecer. Isso possivelmente a gente vai ter que pensar em outras variáveis para conseguir cicatrizar esse tecido, né? Pois bem, essas áreas que a gente dividiu, a mais periférica que recebe maior suprimento sanguíneo é uma área conhecida como vermelha-vermelha, aquela que recebe muito suprimento sanguíneo. Aquela área mais medializada, ela é uma área conhecida como vermelha-branca, ou seja, onde chega sangue, porém com um volume mais reduzido. E a área mais interna, que não recebe suprimento sanguíneo, é a área conhecida como branca-branca, ou seja, não recebe aporte sanguíneo, tudo bem? Outra condição bem importante do menisco, e aqui já justifica o porquê que o menisco medial é tão mais lesionado comparado ao menisco lateral, é que ele tem uma incidência maior de lesão, principalmente porque ele tem alguma ligação ligamentar bem peculiar, né? Ele tem aí uma estabilização passiva proveniente principalmente do ligamento colateral do ligamento colateral medial. Ligamento esse que a gente sabe que ele tem uma espessura, né, uma resistência muito maior comparada aos demais, tanto que tem uma área mais superficial e a área mais profunda, e essa área mais profunda é justamente aquela que está em ligação direta com esse menisco medial. Consequentemente, no momento que você entra no mecanismo de lesão desse joelho, você faz com que o jogo que esse menisco acaba fazendo, né, a artrocinemática em si que ocorre ali no local, faz com que esse menisco não consiga ter um mecanismo rápido de saída do mecanismo de lesão. Consequentemente, ele é aquele que é mais acometido. Então, por isso que muitas vezes, quando se tem uma lesão de LCA, quase em sua totalidade, né, houve algum acometimento do menisco medial. Então, isso é um tanto significativo na nossa interpretação. E assim como ele também tem algumas ligações com os ligamentos coronários, aqueles ligamentos de menor calibre dentro dessa rede de estabilização passiva. Compreendido isso, a gente tem que imaginar em relação à questão do trauma em si, né? A gente sabe que o trauma torsional do joelho pode predispor essa lesão ligamentar, assim como normalmente acaba acontecendo nas lesões de LCA. E quando normalmente o paciente acaba trazendo aquela dor súbita, né, de início súbito, quando se faz um movimento de flexão muito forçado. Então isso são mecanismos clássicos, né, maneiras de manifestar essa dor proveniente do menisco que a gente está comentando. Então aquela dor intensa de início súbito acompanhado de bloqueio de movimentos articulares. Então é muito característico quando o paciente percebe que existe um bloqueio e quando ele tenta fazer um determinado movimento e percebe que o joelho em si ele teve um travamento e muitas vezes ele vai até a queda porque ocorreu o bloqueio da articulação em si, né, que impede do paciente principalmente de estender o joelho no mecanismo de flexão e extensão durante a deambulação. Consequentemente, aquele edema articular, né, decorrente de uma sinovite traumática, ou seja, quando você emprega muita demanda sobre a articulação, que sensibiliza demais essa estrutura, faz com que ocorra algumas limitações e, consequentemente, a dor em si ela pode estar sendo intensificada, né, aquela dor em si que já foi proveniente do menisco. E também aquela dor característica, que talvez essa seja aquela que a gente busca com mais precisão durante a nossa avaliação. Aquela dor na interlinha, né? Na interlinha articular, tentando compreender se existe sensibilização real naquela região mais palpável do menisco, né? Então são as características mais importantes aí que a gente acaba buscando interpretar quando o paciente traz algo semelhante. E quando a gente fala de avaliar essas pessoas, a gente tem aí alguns testes descritos na literatura.
e muitas vezes a gente acaba entrando em uma condição que não sabemos muito bem interpretar esses testes, né? Isso é algo que a fisioterapia agora está buscando tentar ficar mais aproximada, tentando olhar mais para a acurácia dos testes diagnósticos e, consequentemente, aqueles que a gente olha e realmente percebe uma maior significância no ponto de vista diagnóstica, né? E eu normalmente como fisioterapeuta acabo não levando apenas os testes especiais em si, mas aqueles testes funcionais que, por sinal, a gente tem um colega que está falando sobre isso dentro desse congresso, né? Os testes funcionais hoje estão muito bem, estão sendo muito bem trabalhados pelo fisioterapeuta agora e está em exponencial crescimento. E quando a gente olha, a gente tem o teste de Smiley, a gente tem o teste de McMurray, a gente tem o teste de Apley, Tessali e Stayman, né? De todos esses que a gente está falando, aqueles mais rotineiramente aplicados e que eu tenho percebido uma acurácia diagnóstica um tanto melhor, né? Quando a gente analisa, em especial, o livro do Schwarzkopf, que é uma referência para que a gente analise o poder diagnóstico desses testes, a gente percebe que o Apley ele tem uma certa sensibilidade e especificidade significante, né, no que diz respeito até o próprio quadras dele, que a gente dá uma interpretada aqui, de 0 a 14, né, os trabalhos que estão falando sobre ele tem um quadras um tanto interessante, assim como a especificidade e a sensibilidade tem demonstrado um poder, um comparativo muito interessante para que se diagnostique isso. Apesar de que a gente percebe pessoas fazendo esses testes das mais variadas formas, por mais que seja o mesmo teste, né? E talvez por isso eu acredito que o poder diagnóstico muitas vezes se torna não tão significativo quando a gente começa a comparar os dados. Dentro de todos esses, eu acredito que aquele que mais representa uma característica da lesão de menisco, conforme a gente percebe o mecanismo de lesão, né, trazido pelos pacientes, eu acredito que o teste de Tessali ele tem se sobressaído, que é basicamente um teste onde você fica em apoio unipodal e com o paciente em uma flexão mais ou menos a 30 graus, né, de joelho em cadeia cinética fechada, ele faz um mecanismo de pivô em cima do joelho. Então você pede para o paciente girar para medial e pede para o paciente girar para lateral. Consequentemente, ele vai reproduzir algum sintoma, alguma sensibilidade durante o teste, uma vez que ele está com uma flexão de aproximadamente 30 graus e jogando todo o peso do corpo em cima desses meniscos e automaticamente gerando um mecanismo de cisalhamento constante em cadeia fechada ali, né? Gerando mais esgarçamento dessas estruturas. Consequentemente, se o paciente tiver alguma sensibilização a nível desse menisco, possivelmente ele vai reproduzir melhor o sintoma. Então, eu acredito que de todos os testes, ele tem se sobressaído um tanto melhor, porque é algo mais, digamos, coloca o paciente em uma atividade mais funcional, digamos assim. E quando combinado com os demais testes, né, normalmente eu opto por McMurray, Apley e Tessali. Eu acredito que aí você tem um fechamento diagnóstico mais interessante, né? Apesar de que, ao meu ver, como fisioterapeuta, isso aqui seria testes mais voltado à equipe médica, né? O médico propriamente dito, e o fisioterapeuta ficaria mais voltado a uma condição funcional. Mas nós somos profissionais de primeiro contato, né? Então muitas vezes a gente acaba tendo que, de fato, interpretar muito bem esses testes para que se tenha um combo, né? Um cluster muito bem definido, todas as variáveis acerca daquele paciente. Pois bem, quando nós falamos sobre os tipos de lesão advindo desse menisco, a gente está falando aí de lesões oblíquas e normalmente a gente aí começa a imaginar aonde essa lesão está colocada, né? Para a gente analisar, por exemplo, a lesão oblíqua nessa imagem, a gente percebe que está numa porção mais interna, possivelmente naquela área mais branca. Assim como a gente tem a lesão longitudinal, aquela lesão que está mais centralizada no menisco, algo que possivelmente vai ter um reparo efetivo porque ali ainda tem suprimento sanguíneo.
Ali naquela área, na lesão mais transversa, possivelmente na área branca, possivelmente a gente vai ter uma orientação não compatível com uma cicatrização efetiva, né? Porque não tem o suprimento sanguíneo. A lesão horizontal que a gente está vendo já é uma condição mais periférica, então possivelmente vai ser uma lesão mais fácil de resolução, porque tem suprimento sanguíneo nessa área mais periférica em grande quantidade, né? Em grande quantidade quando comparado às demais. E as lesões por abrasão, aquela lesão mais degenerativa, né? Que normalmente são aquelas que os nossos pacientes ao longo de uma vida acabam adquirindo quando começa o processo degenerativo dentro daquela articulação, e os meniscos degeneram na mesma condição, né? E a gente percebe que é numa área mais interna, possivelmente na área branca, e com isso o reparo muitas vezes acaba sendo complicado, né? A gente vai entender isso melhor adiante. Pois bem, exames complementares, a literatura tem descrito como uma ferramenta importante quando a gente fala de uma ressonância magnética, principalmente ponderada em T2, aqui que a gente consegue perceber as sensibilizações a nível de menisco, né? As irregularidades que esses meniscos acabam apresentando, mas vejam bem, assim como todas as outras articulações, a gente está passando por um cenário totalmente diferente daquilo que até então a gente compreendia, né? De ficar olhando puramente para a imagem, e a gente sabe que isso, ao longo de um tempo, tem caído muito por terra. E realmente a gente busca condições onde a característica clínica do paciente, funcionalmente falando, seja mais efetiva e o exame seja algo complementar. E quantas vezes nós não pegamos pacientes com degenerações de menisco que muitas vezes eles nem sabem que tem, né? Então isso é algo complementar. Se de fato a gente tem alguma característica relevante daquilo que a gente está vendo clinicamente, e se a imagem pode trazer algo mais comprobatório para nós, né? Mas a literatura em si ela tem colocado justamente isso, né? A literatura mais atual. Para se identificar as lesões de menisco, seguem também como uma orientação complementar. E o que fala é a condição clínica do paciente de fato, né? Isso até um trabalho recente que eu pude perceber, 2020, chegaram até a mesma conclusão. Isso tudo bem? E aí a gente deve pensar em algumas situações para se falar de procedimento cirúrgico, né? A gente até então vivia em um cenário onde a cirurgia era o carro-chefe de tudo, né? E a fisioterapia não tinha tanta força, assim, no que diz respeito à evidência, para que a gente tivesse mais consciência daquilo que estivéssemos fazendo. E ao longo de um tempo, a fisioterapia tem ganhado uma realidade muito mais satisfatória, aquilo que a gente tem mostrado muita força nos últimos tempos, e claro que agora a gente tem mais respaldo. E antes de tudo, a gente deve compreender realmente o paciente. Primeiro, pela idade do paciente. Aquele paciente que é muito novo, aquele paciente que tem um nível competitivo interessante, a localização que a lesão desse menisco acabou acontecendo, né? Quando combinado, por exemplo, com a idade, um jovem que pratica futebol e a lesão foi uma lesão em uma área mais favorável à cicatrização, tudo isso a gente busca linkar para saber se realmente é válido pensar num procedimento cirúrgico. O tempo de lesão, né? Aquela lesão aguda mesmo, possivelmente a gente pode pensar em um procedimento cirúrgico quando se interpreta a localização dessa lesão, assim como o nível de atividade do paciente. Quando é um paciente mais idoso e que é algo mais degenerativo ao longo de um tempo, talvez isso já não traga tanta importância para nós a nível de reparo cirúrgico, né? Então é algo que a gente deve compreender muito bem, até mesmo saber se a dor do paciente é proveniente daquilo, né? O estilo de vida do paciente é extremamente relevante, se é um paciente muito ativo, se é um paciente que tem um nível de atividade muito mais reduzido, se é apenas fazer as suas atividades ali domésticas, em casa, caminhar na praça ou coisa do tipo, e o tempo de reabilitação, até mesmo porque se a gente tiver com uma pessoa
que é jovem, que pratica alguma atividade esportiva, até mesmo se for de alto rendimento, né? E a gente se deparar com todo um cenário onde o tempo de reabilitação pode retardar muito a atuação daquele atleta, ou de repente é uma lesão que é muito favorável de ser reparado e esse paciente voltar o mais precocemente possível, tudo isso tem que levar em consideração, né? E outra, eu costumo pensar muito nessa relação. De todas essas variáveis que a gente está falando, eu olho muito para isso aqui. A gente sabe que, a nível geral, todo mundo que tem algum acometimento intraarticular e que muda a zona de congruência, né, as forças que estão agindo sobre aquele corpo, a cinética que está sendo modificada dentro daquele corpo, vai alterar as pressões. E a gente sabe que pressão é igual a força dividido pela área. E é claro que se eu tiver alterações na distribuição de carga daquela articulação, a longo prazo a tendência é que aquilo ali vá começando a degenerar, né? E quando a gente pensa, por exemplo, em um sujeito jovem, onde ele teve alguma alteração e ele precisa de um respaldo para que ele continue praticando uma determinada modalidade que ele faça, a gente tem que pensar nessas alterações. E quando a gente fala em controlar essas variáveis, é puramente tentando manter nível funcional muito relevante, força muscular muito controlada, né? A estabilidade do paciente muito bem controlada, para que a gente poupe as estruturas passivas e, consequentemente, mantenha uma boa relação de absorção ativa. Então, tudo isso, quando combinado com os demais fatores, são pontos importantes a serem considerados, né? E a gente sabe que quando temos alguma alteração nesse menisco, alguns estudos falam que a retirada do menisco, né, isso é um fato importante, as menissectomias, aqueles que se tiram um pedaço do menisco, a gente altera totalmente essas forças, as pressões que estão agindo sobre a articulação. E, consequentemente, tem demonstrado que quando tido alguma alteração nesse sentido, as forças aumentam em até 350%. Então, veja a importância de se tentar poupar essas estruturas, né? Para que não se tenha a retirada de menisco, flaps de menisco de maneira aleatória, sem pensar de fato na condição do paciente e o que ele vai fazer futuramente. Tudo isso deve ser levado em consideração, porque se eu estou pensando num paciente jovem e que possivelmente ele quer praticar esporte de alto rendimento durante toda uma vida, né? Possivelmente esse paciente ele já vai estar se colocando em um fator de risco se ele for submetido a uma meningectomia logo num primeiro momento. Possivelmente ele vai alterar muito isso aqui e ao longo de uma vida ele é um candidato a desenvolver a osteoartrose precoce, por exemplo. Então são condições que a gente deve estar o tempo inteiro controlando, né? Pois bem, e quando a gente fala dos reparos mais conhecidos, né, a gente tem a meningectomia parcial, que nada mais é do que retirar um flap, né, retirar um pedaço desse menisco em uma área onde normalmente não tem suprimento sanguíneo, naquela área mais branca, onde a gente sabe que o próprio tecido não vai conseguir ser reparado, então se tira o pedaço desse menisco. O bom disso é porque retirou o pedaço, o paciente tem liberdade para fazer descarga de peso precoce. Aí tudo vai depender do processo inflamatório gerado e tudo mais, mas o quanto antes o paciente conseguir distribuir carga, tá tudo bem, porque tirou o pedaço, tirou o problema que até então estava presente, né? A ADM para se ganhar nesse paciente é irrestrita, você pode ganhar a amplitude de movimento dele, dependendo da condição dele, né? Você pode ganhar de maneira sem pensar em maiores problemas. A gente precisa, de fato, respeitar a dor do paciente e o processo inflamatório combinado a isso. E, normalmente, o paciente ele vai ter um retorno ao esporte dentro de 4 a 6 semanas. Ou seja, fui lá, tirei o pedacinho do menisco e controlou todos esses sinais e sintomas, né, e consegui manter o padrão funcional desse paciente,
ele está apto em relação à força, controle neuromuscular, tudo muito bem estabelecido, dentro de 4 ou 6 semanas ele já está em condição de retornar a nível competitivo. Então é algo mais precoce de ser trabalhado, né? No entanto, se a gente tem aí um reparo em uma zona onde não foi exatamente em um local que não tem suprimento sanguíneo, mas onde de fato existe o aporte sanguíneo chegando, a gente deve pensar em preservar esse menisco. É onde agora o médico, ao invés de ir lá e tirar o flap, ele vai fazer uma tentativa de suturar esse menisco, a famosa sutura de menisco, onde ele vai fazer este procedimento e vai preservar o menisco no local e esperar o tecido cicatrizar, né? Então, é algo mais conservador nesse sentido. A descarga de peso vai ser gradativa. Normalmente a gente espera um período aí de 4 semanas para começar a impor uma carga com mais precisão, né? Antes disso a gente busca descarga de peso proprioceptiva. A ADM do paciente a gente vai segurar um pouquinho, a gente vai aumentando de maneira gradativa, quando chegar aos 90 graus, mais ou menos na 6ª semana da reabilitação. E o fortalecimento dos isquiotibiais, ele deve ser colocado a partir do momento que todo esse processo de reparo, ele já possivelmente já ocorreu, porque a gente tem uma ligação dos músculos isquiotibiais diretamente nos meniscos. E possivelmente no momento que você gerar a força de concentricidade, né, vai fazer com que o cisalhamento provocado naquela estrutura que foi suturada possivelmente gere algum movimento adverso e venha perder essa sutura. Então a gente dá uma segurada em relação ao início do fortalecimento dos isquiotibiais, assim como o agachamento profundo. A gente deve poupar um pouco, até porque esse paciente ele ainda não está passível de carga total, né? E a gente sabe que normalmente quando se tem uma lesão a ponto de se fazer uma sutura de menisco e isso está combinado ao LCA, a uma lesão de LCA, um reparo do LCA, normalmente a gente atrasa um pouco o protocolo do LCA, a gente começa pensando no controle dessa sutura de menisco e mais ou menos por volta da 4ª semana é onde esse reparo possivelmente já está mais bem estabelecido e a gente começa a impor essa carga e voltando a agora pensar efetivamente novamente a essa reconstrução do LCA, né? Muito bem, quando a gente olha na literatura atual, né, alguns trabalhos nos últimos 10 anos aí têm apresentado algumas evidências interessantes. Esse trabalho, por exemplo, ele buscou justamente compreender, fazer um comparativo dos efeitos da fisioterapia, né, por meio de exercício e da cirurgia artroscópica. E com isso, o objetivo deles era comparar o efeito do programa de exercícios durante 12 semanas, né, e confrontar justamente com a meningectomia parcial, aquela cirurgia que se faz a retirada do flap, né? Pegaram 82 pacientes sintomáticos com características leves, né, de osteoartrose e os meniscos com lesão degenerativa, ou seja, aquelas pessoas que ao longo do tempo levaram a degeneração meniscal sem ter sido um evento traumático de fato, né? E eles perceberam que os exercícios mostraram-se clinicamente relevantes na força isocinética do quadríceps principalmente, né, que a gente sabe que é o principal estabilizador do joelho. Ambos os grupos apresentaram melhora, porém o grupo conservador com a fisioterapia tiveram melhores benefícios na intervenção. Até mesmo durante o programa, né, o trabalho feito, esses pacientes não apresentaram manifestações adversas dentro do protocolo, né, esses que faziam por meio da fisioterapia. Então, aparentemente, a fisioterapia aí tem ganhado um ponto no que diz respeito a esses pacientes, né? Talvez pensar efetivamente no conservador junto ao fisioterapeuta nesse primeiro momento seja o ponto-chave, né? Para que tudo seja bem estabelecido.
Assim como esse outro trabalho, ele também veio comparando aí, né, a fisioterapia, a realidade deles era ver se a fisioterapia se mostrava inferior à cirurgia artroscópica, né, nos reparos de menisco. Esse já foi um trabalho bem grande, né, um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, que envolveu 9 hospitais, e isso o trabalho coloca que não houve conflito de interesse de nenhuma parte. E eles dividiram os grupos em 159 pacientes que fizeram artroscopia e 162 pacientes que fizeram a fisioterapia. Protocolo de 16 sessões, durante 8 semanas, focados puramente no trabalho de coordenação e também força, principalmente em cadeia cinética fechada, ou seja, buscando a funcionalidade do paciente. E eles tiveram uma conclusão que a fisioterapia não é inferior à artroscopia na melhora da função do joelho, relatada pelos pacientes em um follow-up de até 2 anos. Então, veja bem, um grupo grande de pessoas de diversos locais alguns fizeram procedimento cirúrgico, outros fizeram a fisioterapia propriamente dita durante 8 semanas e perceberam que em até 2 anos não tiveram nenhum resultado que menosprezasse a fisioterapia em si. Então, aparentemente, a fisioterapia está conseguindo manter em uma condição similar da cirurgia ou até mesmo superior a ela. Isso a gente já tem percebido em outros cenários, né? Em outros locais, em outros segmentos que normalmente se faz muito procedimento cirúrgico. A fisioterapia tem ganhado um grande respaldo em relação a isso. E, consequentemente, eles perceberam que o maior número de pacientes que fizeram artroscopia relataram dor durante o período do estudo. Então, os pacientes que faziam a cirurgia durante o período de estudo relataram mais dor. Aqueles que faziam a fisioterapia tiveram dor insignificante quando comparado a esses. E pelo estudo, eles até colocam que 2 pacientes apenas que fizeram fisioterapia manifestaram algum desconforto doloroso durante a reabilitação, né? Já comparado à artroscopia, eram mais pacientes que o tempo inteiro estavam relatando essa sensibilidade dolorosa, né? Muito bem, e esse outro trabalho agora eu acho um tanto interessante porque comparou o tempo inteiro a fisioterapia com a artroscopia, né? E a gente sabe que a função para nós é o ponto carro-chefe da nossa terapia. E quando a gente analisa agora um estudo confrontando a cirurgia com ela mesma, é algo até mais enriquecedor para a gente, né? Porque agora foi um outro trabalho, também multicêntrico, que envolveu aí 146 adultos com sintomas consistentes com ruptura degenerativa do menisco medial há mais de 3 meses, sem que tivesse osteoartrose. Então era clássico de menisco, a maneira que eles classificaram esses pacientes. E o objetivo deles era avaliar se a meniscectomia parcial é superior à cirurgia placebo. Então, no momento que eles foram agora fazer o procedimento cirúrgico, alguns pacientes eles fizeram efetivamente a cirurgia e outros pacientes eles simularam que estavam fazendo a cirurgia, até mesmo nos ruídos, nos instrumentos que eles estavam utilizando, mas não faziam efetivamente o que deveria ser feito. E, consequentemente, eles perceberam que em 2 anos de acompanhamento desses pacientes, sem osteoartrose, mas com sintomas de ruptura do menisco medial, os resultados da artroscopia real, aquela que foi realmente feita a cirurgia, não foram superiores à artroscopia placebo. Então, o placebo se mostrou até superior em relação ao procedimento realmente realizado. Então, veja bem o cenário que a gente está vivendo em relação às cirurgias artroscópicas de menisco, né? Então, ao meu ver, a gente está ganhando mais um ponto no que diz respeito ao tratamento conservador junto ao fisioterapeuta. Eu costumo falar até mesmo para os meus alunos, perceba o poder que nós estamos tendo nas mãos quando a gente compara procedimentos cirúrgicos que até então eram muito bem vistos e quando a gente coloca o paciente em situações
de maior funcionalidade, com cautela, aquela condição de fato pensando na característica do paciente, a gente tem conseguido se sobressair. Olha que vantagem a gente está tendo nesse contexto geral, né? E eu costumo colocar essa imagem porque é um tanto rotineiro até, né? A gente tem aí lesões associadas com lesão de menisco propriamente dita. A gente sabe que quando se tem uma lesão de LCA, por exemplo, 98% até dos pacientes apresentam lesão de menisco, juntamente com outras lesões ligamentares, como por exemplo colateral medial, que é normalmente parcialmente rompido, e em alguns casos também lesão condral. Isso quando acontece de maneira geral, acometimento do ligamento cruzado anterior, mais menisco medial, mais lesão do ligamento colateral medial, que normalmente se manifesta de forma parcial, isso é conhecido como tríade terrível, né? Isso porque a gente tem aí 3 estruturas importantes que foram acometidas no padrão de estabilidade do joelho. Então, a maneira classificada disso tudo é uma tríade terrível, que aí, ao meu ver, realmente não deve ser negligenciada, né? Talvez seja o momento real da gente compreender essa cirurgia como ganho efetivo. Por mais que a gente tenha aí algumas discussões até mesmo de manter um trabalho conservador do LCA, pensando naquela alteração de força, né? Pressão é igual a força dividida pela área, eu ainda me pergunto muito se realmente é válido a gente não deixar do paciente de fato ficar sem um procedimento cirúrgico, né? Porque eu não sei até que ponto ele vai conseguir manter um estilo de vida interessante, sabendo que todas essas estruturas importantes foram acometidas e o simples fato de eu ter uma lesão meniscal já me leva a um aumento significativo em 350% de força dentro da articulação. Então, eu busco refletir muito sobre esses aspectos e é algo agora que eu até coloco para vocês refletirem também acerca do assunto. Então, com isso, eu acredito que era algo que eu gostaria de passar para vocês, né? A gente tem aí situações que a literatura atual nos respalda muito, a gente tem ganhado força nesses últimos tempos, as evidências estão vindo melhoradas, né? E eu vou estar à disposição sempre para que a gente possa debater, para que a gente possa discutir outras situações e vou estar sempre à disposição de todos. Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse curto espaço de tempo e espero que estejam todos bem, fiquem à vontade para falar comigo sempre que necessário. Grande abraço a todos e bom congresso para todo mundo.